Pai, muito obrigada por essa oportunidade de estarmos iniciando a semana, Pai, reunidos aqui para um estudo bíblico da Tua Palavra, Pai. Muito obrigada, Senhor, por estarmos aqui com saúde, estarmos entre os nossos familiares, ó Pai. Senhor, estamos vivendo um momento muito difícil no nosso país e no mundo, ó Pai. Coloco, Senhor, todas as pessoas, Senhor, no seu altar. Ó Pai, há muitas pessoas, inclusive dentro de nós, da nossa igreja, enlutadas, pessoas adoecidas, Senhor. Afofa o leito de cada um deles, ó Pai. Que o Espírito Santo conforte o coração de cada um nesse momento enlutado. Senhor, colocamos no seu altar a classe de estudo bíblico Logos, ó Pai. Senhor, que tudo que nós possamos fazer esteja no centro da sua vontade, ó Pai, que é boa, perfeita e agradável. Esvazie de nós, ó Pai. Tire de nós qualquer vaidade, qualquer orgulho, qualquer sentimento, ó Pai, que não venha de Ti, que não venha do Espírito, ó Pai. E a partir de agora, ó Pai, que o Senhor possa estar abençoando o nosso irmão Will, que é o professor hoje da lição. Que seja boca sua, ó Pai, que seja usado pelo Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos começar então a nossa classe. Para quem não me conhece, o meu nome é Williams Araújo. As pessoas me conhecem mais por Will. Um esclarecimento que algumas pessoas podem acabar me chamando de diácono, mas esse ano eu já não estou mais como diácono, então vocês podem chamar só Will mesmo, eu até prefiro. Mas eu estou aqui estreando um novo molde, né, na nossa classe, que é esse momento que a gente vai começar a estudar nas segundas-feiras à noite. E, pontuando mais uma vez, é uma mudança que a gente cria ser estratégica para agregar mais pessoas. Essa é a intenção. Se não for assim, conforme o andamento, Deus vai dar novos rumos, a gente pode fazer outras adaptações, mas o mais importante é que a gente esteja em estudo, né, bíblico, buscando as verdades essenciais da fé cristã, como é a proposta da revista. E aqui o meu desafio para quem não me conhece é tentar acompanhar o andamento da classe, né? Primeiro a gente teve a aula do Denilson, né? Há duas semanas atrás. Depois do Hanilton, excelente professor, e agora vai ser eu. Então, não gerem muitas expectativas. A gente vai caminhando juntos, é a maneira como eu gosto de dar aula, podem me interromper. Eu gosto que as pessoas usem o recurso da mãozinha, mas se por um acaso você não souber usar esse recurso, fica à vontade, pode me interromper, não tem problema. Às vezes eu não vou dar a palavra só para a gente dar uma continuidade na linha de raciocínio, mas quase sempre eu dou a voz, tendo tempo direitinho, a aula com tempo bem dinamizado, todo mundo tem a oportunidade de falar. Então, vamos caminhando e vamos ao nosso tema do dia, né? Cadê? Vamos ver se passa aqui. Esse é o nosso tema de hoje. Certeza da salvação. Vocês estão vendo direitinho? Estão vendo, Júlia? Deixa eu botar mais pessoas aqui nessa coluna. Eu só estava vendo a Juliana aqui, agora estou vendo mais pessoas. Isso agora está melhor assim. Então, meus irmãos, certeza da salvação. Eu acho que todo mundo, de uma certa maneira, já está familiarizado com esse assunto. A maioria daqui somos presbiterianos, né? A gente sabe que a gente tem abraça esses ensinamentos sobre a graça, sobre a salvação somente em Jesus Cristo, e traz uma diferença perto do todo, né? Não que outras denominações também não tenham esse enfoque da salvação em Senhor Jesus Cristo, mas
ocasionalmente a gente encontra uma certa deficiência nesse quesito, a certeza da salvação. Às vezes, até mesmo dentro da nossa denominação. Quantas vezes você não esbarrou com alguém, quando a gente foi falar sobre isso, mas você não tem certeza da salvação? Aí a pessoa fala, mas é possível ter? E aí a gente, eu já de cara parto do princípio de que a gente vai lidar com uma lição que nos traz um consolo, né? Porque imagine se a gente não tivesse a certeza da salvação, não é? Se a gente não pudesse ter a certeza de que nós fomos redimidos pelo Senhor. E a gente vai trabalhar um pouco isso. Quem teve oportunidade de ler, viu na lição que a gente tem... há algumas nuances para a gente entender perfeitamente o que é essa certeza. Há, inclusive, a possibilidade de a gente ter uma falsa certeza, né? Para quem leu a lição encontrou isso, nessa informação. Mas vamos começar com o primeiro texto bíblico, né? Que a gente tem separado aqui. Esse daí eu acho que é um dos clássicos, né, para falar sobre essa questão da certeza da salvação. É aquela passagem que fala sobre o encontro de Nicodemos com Jesus, né, de noite, só ele e Jesus, e aí ele vem para consultar. Que tem com... Vamos ver o que o texto diz. Quem pode ler para a gente? Esses primeiros 7 versículos. Fabi, você consegue ver na tela? Você pode ler? Havia entre os fariseus... Estão me ouvindo? Sim, sim. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto, respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Então, a gente vai continuar avançando na leitura, né? Mas aí você perceba aí que Jesus traz uma definição, né? Que traz um incômodo na vida, nesse fariseu, né? Ué, como assim? O que é esse negócio de nascer de novo? Aí a gente... É até sinônimo, né, de conversão, que a gente fala, né? Você já nasceu de novo, né? Então, aí Jesus fala, dá esse parecer aqui. Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, aí ele já dá o primeiro recado para Nicodemos. E aí a gente vai continuar lendo agora, continuando a explicação do Senhor Jesus. Vamos lá, quem pode ler agora? A partir do 8 até o 15. Eu posso ler. Estão ouvindo? Sim, pode ler, Francis. O vento sopra para onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes como creis. Se vos falar das celestiais, ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto,
Assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Então, aí agora já está começando a entrar Jesus já está começando a preparar o momento para o ápice do texto, né? Porque ele está apresentando o Filho do Homem, né? Quer dizer, está apresentando a si próprio como o próprio Deus, né? Não fica muito claro nesse relato aí, mas é a partir do versículo 13, quando ele fala: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. Ele já está se caracterizando aí como sendo o próprio Deus, né? Então, a gente vai passar agora para o outro texto. Alguma dúvida quanto a esse texto, gente? Tranquilo? É um texto bem comum, né? Esse texto eu vou ler. Aí a gente vai ler até o final, do 16 ao 21. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem erguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Então, esse versículo todo mundo sabe de cor, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça. E aí a gente já tem o primeiro traço da confirmação da certeza da salvação, que é o fato de crer, né? Em parte, né? A gente vai destrinchar isso. Depois eu vou mostrar um quadro para vocês, onde alguns equívocos podem acontecer, né? E, sobretudo, em termos de interpretação, né? Quando, num primeiro momento, você vê que o versículo 16 fala para todo que nele crê, e depois ele menciona que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Muitas pessoas podem até interpretar isso como, tipo assim, ele veio para morrer por todo mundo. É isso mesmo? Né? Isso, num primeiro momento, em todo ele que nele crê, depois é o mundo todo, e aí depois aí tem o contraponto, que é o 18. Quem nele crê não é julgado. Então a gente já tem aí algumas distinções em termos de público que está recebendo esse evangelho, né? Está recebendo, não aceitando, está recebendo como palavra dada e está assimilando num primeiro momento, mas tem uma diferença entre o crer e o não crer. Então, a gente vai trabalhar um pouco isso, né? E o que tem que ficar claro é a questão do julgamento do mundo, né? Quem crê não é julgado, quem crê é salvo por ele. Então, esse é o verdadeiro evangelho. Então, a gente já conversou muito sobre isso ao longo das aulas, que a gente tem feito um passeio pelos textos bíblicos, especialmente quando vai falar sobre a questão da santificação. Mas aí como é que fica essa questão? Quer dizer, a gente só precisa crer e ponto final, tanto faz ou não seguir, obedecer os princípios bíblicos, e a gente sabe que uma coisa acarreta na outra, né? E como a Juliana já andou falando em aulas anteriores, a maneira como você crê indica como você vai viver a partir de então, né? Então, o olhar para a tua vida de redimido parte desse princípio. Mas eu vou falar com mais cuidado quando eu apresentar o quadro que eu separei aqui para vocês, que não foi feito por mim,
foi feito pelo Sproul, né, que fez essa lição. Mas muito interessante esse quadro. Vamos passar para o outro texto bíblico. 1 João 5. E aí a gente te vê, né, agora mais claramente, o mesmo autor, só que agora na primeira epístola, né, na primeira epístola, lá no finalzinho, está assim no versículo 13. Essas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. Então, você percebe aí claramente que é possível você ter essa segurança, essa certeza de que você tem a vida eterna a partir dessa crença no Senhor Jesus Cristo. Né? Juliana, pode falar? Então, Will, é porque você deu a referência de João e depois de 1 João, né? E uma vez eu assistia, durante a pandemia mesmo, um culto de outra igreja presbiteriana, tá? E aí o pastor falou algo muito interessante. O reverendo fez um destaque, né, da diferença entre o relato de João no Evangelho de João e o relato de João na carta de 1 João, nas cartas, né? No caso, 1 João. E aqui eu tinha até anotado para falar depois, mas como você colocou as referências em seguida de João, do Evangelho de João, e depois da carta em 1 João, aí eu quis aproveitar e falar agora, pode ser? Eu tinha até anotado uma observação em relação a essas duas referências, que Jesuicidência, você colocou exatamente as referências que eu ia citar, é que no Evangelho de João, né, João, ele tem como preocupação maior mostrar que os sinais de Jesus, os milagres, ele andou sobre as águas, ressuscitou, né, pessoas, se eu não me engano, Lázaro, se eu não me engano, foi em João, tem citação em João, mas enfim, que esses sinais de Jesus mostravam, né, que ele só poderia ser filho de Deus, que somente o filho de Deus faria isso, né? Então, e faz uma relação, João, que ao crer em Jesus como filho de Deus, a pessoa, né, teria a vida eterna, tá? Em Jesus, por acreditar através dos sinais, né? Vamos pensar, naquela época as pessoas viram os sinais que ele era filho de Deus. E o mesmo João, na hora que fala, que faz o relato, né, através da carta em 1 João, né, ele intensifica isso. Ele não fala só sobre a importância de crer em Jesus como filho de Deus, mas exatamente nesse versículo que você citou, 1 João 5,13, ele ressalta a importância de termos a certeza da vida eterna, a certeza da salvação. E aí eu trago assim essa palavra, que algo que me tocou muito nessa forma de João relatar o Evangelho de João e também as cartas de João, né, que mostra que a certeza da salvação é algo que Deus nos dá, né? Eu não vou falar mais sobre isso para não fazer spoiler, de repente, da aula, né? Mas eu acho que isso João traz muito no Evangelho de João e na carta, na epístola, né, de João, que eu acho que é exatamente isso. A certeza da salvação é algo que Deus nos dá, né? E ele ressalta aí nesses versículos. Eu paro por aqui, mas eu só quis fazer esse paralelo dos livros de João. São relatos diferentes, mas intensificando a mesma coisa, sobre a certeza da salvação. Depois a gente pode até, depois que terminou na aula, a gente pode desenvolver bem essa questão, porque vale a pena a gente conversar sobre isso. Como eu mencionei, muita gente no nosso meio, na nossa igreja, pode se surpreender com esses princípios, né? Como assim eu posso ser salvo, né? Se eu sou pecador, né? Eu falho, eu estou caminhando a minha vida, eu estou obedecendo a Deus e de repente eu caio. Como é que eu tenho salvação? Existe um conjunto de coisas que fazem com que a pessoa tenha insegurança, né? Tenha insegurança, tipo, o que está acontecendo a grosso modo aí, quando a pessoa tem insegurança? Significa que ela acha que tem algum mérito na vida dela que vai trazer, que pode trazer uma certeza ou uma recompensa
as suas ações vão trazer uma recompensa. Quando quem está acompanhando os estudos desde o início, nessa parte sobre salvação, reparou que a gente está desde o início falando que tudo é o que Cristo fez, né? Que quando o ser humano pecador enxerga que é por causa de Jesus que você obtém a salvação, aí as pessoas fazem acusações do tipo, só isso? Então não é possível que a pessoa possa ter certeza da salvação só por causa disso. Mas aí, quando a gente faz esse tipo de questionamento, a gente está meio que duvidando da ação de Jesus Cristo sobre nossas vidas. Percebam, ele se sacrificou na cruz para nos recebendo a condenação que cabia a nós. É isso que salva. Não é eu me comportar de uma maneira aceitável, com uma série de regras que eu vou começar a fazer que vai me trazer salvação. Todo o esforço que eu faça, por mais que eu consiga fazer coisas assim grandiosas em termos de caminhada, obedecendo princípios, inclusive, por exemplo, os princípios da lei de Deus, né? Que é boa, os 10 mandamentos, não significa nada isso para Deus, porque você está em pecado. Você é merecedor do inferno. Você não, uma vez que Jesus Cristo já se sacrificou por você, tudo já foi feito. Você não precisa mais fazer, melhor dizendo, para não causar nenhuma confusão. Nada do que você possa fazer pode acrescentar aquilo que Jesus já fez. Claro que você ainda vai que a partir do momento que você olha, você passa a amar Jesus Cristo por causa do que ele fez, a sua vida vai mudar. E continuamente você vai vai haver um processo de santificação. Aí você de fato tem um caminhar em termos de obediência. Mas repito mais uma vez, não é isso que salva. Isso são o que a gente vai falar mais lá na frente, já antecipando também, sobre os frutos do Espírito que passa a habitar em você. Mas vamos caminhar pela lição, né? Eu fiz esse quadro aqui, eu acho que para todo mundo que deve estar vendo em tela cheia, vai ter uma dificuldade para ver os símbolos que eu coloquei do lado direito, né? Vai aparecer, eu coloquei algumas identificações, mas se tiver algum problema, eu explico direitinho. O quadro é esse aqui. Eu vou colocar 4 posições nesse quadro e 2 delas vai estar no campo do salvo e outra posição no campo do não salvo, tá? E a primeira posição deixa eu ver se já está apresentando aqui, é essa aqui. Eu não sei se vocês estão vendo, porque tá bem na direita mesmo. É a posição 1, eu coloquei um círculo ali. E aqui vem a explicação. Isso aí eu acho que vocês já conseguem ler. Quem pode ler essa definição de pessoa não salva? Pessoas que não estão salvas e sabem que não estão salvas. Tais pessoas são conscientes da inimizade que mantém no coração contra Deus e claramente não querem nenhuma ligação com Cristo como Salvador. Exatamente. Nesse primeiro grupo de pessoas, melhor dizendo assim, você encontra aqueles que estão no estado de verdadeira rebeldia ao Senhor. Elas não se interessam nem um pouco sobre a questão da salvação, porque não creem nisso, não creem no Deus eterno, né? E às vezes até debocham disso, né? Então você vê aí que claramente se a gente tem nenhuma dificuldade, percebe que eles estão no grupo dos não salvos. Lembrando que a gente já estudou um pouco sobre isso, não significa
E que é claro que a gente está falando de aparência, né? Não significa que pessoas que às vezes pensam desse jeito não vão encontrar Cristo lá na frente. Isso só Deus pode falar, né? Lembram quando a gente estudou sobre o pecado não perdoar, o pecado imperdoável, né? Sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo? Porque ali a gente leu aquele texto dos fariseus que atribuíram as ações de Jesus Cristo de expulsar os demônios a Beelzebul. Isso foi uma blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Ofendendo, usando palavras que ofendem ao próprio Deus. E qual é o pecado que não tem perdão? É o fato de você não atribuir as ações reais de Deus, uma vez que elas já foram reveladas. No caso, Jesus, que é a única pessoa que sonda os corações, que pode dizer que os fariseus estavam nesse grupo. Em nenhuma situação a gente pode dizer que alguém cometeu blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Porque a gente não sabe se nos propósitos de Deus ele ainda vai receber a revelação. Interessante isso, né? Mas, de um modo, para simplificar, se a pessoa não tiver a revelação, se ela não aceitar a revelação, ela se encontra nesse primeiro grupo, nessa primeira posição. Tá? Alguma dúvida quanto a isso? Eu sei que eu mencionei um outro tema de uma aula anterior que pode acabar ficando confuso. Depois a gente pode até conversar mais. Mas pode até mencionar alguma coisa a respeito, se alguém quiser. Tá? Posso passar? Vamos lá. A segunda posição, já no grupo dos salvos, estão aqueles que... Quem pode ler esse quadro para mim? Pessoas que estão salvas, mas não sabem que estão salvas, estão realmente no estado de graça, mas não têm certeza disso. Talvez estejam lutando contra o pecado em suas vidas e duvidam da própria salvação por causa da consciência conturbada. Exatamente. Então, olha só que interessante. Às vezes a gente faz aquelas briguinhas, né, entre denominações, aquelas coisas desnecessárias que às vezes a gente gosta de fazer, mas está errado. Nossos irmãos arminianos estão salvos como a gente. Então, a gente não, é uma perda de tempo sem tamanho a gente ficar se detendo é claro que uma conversa sadia pode até produzir um bom ensinamento, mas a partir do momento que a gente perde o controle, começa a falar bobagem, começa, de repente, ir para usando palavras de baixo calão, é totalmente desnecessário. Eles são irmãos como a gente, tão salvos. Por que a gente vai ficar batendo na tecla sobre isso, né? A questão, claro, que precisa ficar esclarecida é que talvez esses irmãos que estão na condição de salvo, mas não têm certeza da salvação, a doutrina da certeza da salvação poderia trazer um conforto melhor para a vida dessa pessoa, né? Se ela, por exemplo, lesse as Escrituras e pudesse realmente entender que ali existem meios de se entender que é possível ter certeza da salvação, isso traria um conforto muito grande para a sua vida, né? Eu sei que a gente tem muitos irmãos nossos que gostariam de ter a certeza da salvação, mas deixem o Espírito Santo atuar, né, na vida desses nossos irmãos. Se por um acaso depois tiverem algum irmão arminiano tiver vendo esse vídeo, essa aula através de alguém, eu acho que poderia, de repente, a pessoa poderia abrir os olhos para esse novo olhar às Escrituras, né? Que é a posição 3, que é assim,
Eu não vou dizer que é a posição que nós estamos, porque eu já expliquei. Muita gente no nosso meio ainda não entendeu isso. Tá? Eu vou ler aqui como é que está isso. Pessoas que estão salvas e sabem que estão salvas. Este é o grupo dos que têm certeza da eleição e vocação. Têm um entendimento claro e sólido do que a salvação requer e sabem que cumpriram as exigências. Aí você está lendo isso daí, poxa, eu quero isso. Eu quero, é tudo que eu gostaria de ler, né? Poxa, então, meu irmão, minha irmã, se você está almejando isso, vamos caminhe um pouco mais com a gente nesses estudos bíblicos, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Um pouquinho, obviamente, se a gente quisesse ser bem extenso no assunto, a gente também poderia avançar bastante, mas essa aula é justamente um pequeno degrau para que a gente possa caminhar sobre essas doutrinas que são tão preciosas para a gente ter um relacionamento com Deus mais confortável, né? mais confortável não é bem a palavra, mas é mais consolador as nossas vidas, uma doutrina que consola as nossas vidas tão atribuladas, né? Pelo nosso caminhar de altos e baixos do pecado. Então, vamos continuar aqui. E a posição 4, que esse aqui é assim, depois você pode até concordar comigo, mas é uma realidade triste, tão triste quanto a da primeira posição, que é as pessoas que não estão salvas, mas acreditam que estão salvas. Olha que tristeza isso. E a gente vai ver que isso realmente pode acontecer. Quem pode ler? Só para ler essa definição aí. Denilson, você pode ler? Pessoas que não estão salvas, mas confiadamente acreditam que estão salvas. As pessoas têm certeza da salvação sem possuírem a salvação. A segurança delas é falsa. Exatamente. E aí eu já parto para o versículo que tem em Mateus 7. Olha só, esse daí provavelmente alguém se lembrou. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Isso é o Senhor falando das nossas vidas. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Que terrível, né? Receber esse discurso. Fabi, você quer falar alguma coisa? Sim, você pode voltar naquela tabelinha anterior, por favor? Claro. Essa aqui? Aqui. Você estava lendo todos eles e eu estava observando que eu já passei na posição 4, eu já fui dessa posição 4. Depois eu fui da posição 2 por 20 anos. E agora eu estou na posição 3. Que legal. Interessante, né? E assim, é isso mesmo que acontece. É muito, muito bacana esse quadro, porque você vê perfeitamente o seu caminhar com o Senhor, né? O Senhor faz a obra, você não entende nada dele, ele vai ao longo da tua caminhada com ele te mostrando, o Espírito Santo vai ministrando, e o Senhor vai te conduzindo para onde ele quer, né? O Espírito te leva para onde ele quer, e você obedece, né? E hoje eu vejo que eu passei do 4 para o 2, hoje estou no 3, e santa segurança, né? Da vida eterna com ele. Eu louvo a Deus pelo Espírito Santo, cuidar tanto de mim nesse tempo todo em que eu continuo aprendendo muito, né? A gente não sabe nada, mas o como ele me conduziu, eu louvo a Deus. É só uma contribuição. Muito bom esse testemunho, que realmente o nosso caminhar com Deus, ele passa por isso, né? A gente vai se aproximando mais dessas doutrinas e a gente vai tentando entender melhor, né? Aquilo que Deus quer que a gente viva. Alguém falou alguma coisa?
Denilson, foi você? Ah, foi eu. Não, eu estava tentando procurar aqui onde levantar a mãozinha, mas já passou. Não, mas a Fabi estava falando, e naquela hora que você estava falando uma palavra, era conforto, não sei o quê. Eu tinha pensado numa palavra e está aí, a Fabi ressaltou, é a palavra segurança mesmo, né? Que o Senhor nos dá. Uma certa feita, eu conversei com uma jovem, né? Ela estava até com um bebê, né? Na igreja presbiteriana de Miguel Couto, né? Como fazia parte. Chegou lá desesperado e tudo, porque alguém, onde ela congregava, tinha dito que ela não era salva, porque ela não estava indo na igreja. E ela falou, eu não estou indo na igreja por causa do bebê, disseram que eu não sou salva, não sei o quê. Aí eu conversei um bom tempo com ela, né? Sobre isso. E assim, eu acho que é realmente uma boa sensação, né, que o Senhor nos dá é a segurança, de fato, né? Seria até algo confortável, mas é a segurança que é dada não através dos nossos atos, mas através do próprio Jesus. É isso aí. É isso aí, meu irmão. Francis, você também levantou a mão. Então, quando eu cheguei na igreja presbiteriana, aí veio a história da eleição, a história, né? História entre aspas, né? Aí eu falei, Senhor, eu ainda não entendo isso, mas nós vamos fechar um acordo aqui. Se o Senhor me escolheu, ou se eu escolhi o Senhor, somos nós dois. Tá fechado? E aí vem de novo a palavra segurança. Em momento algum nessa transição, eu senti que perdi a salvação, eu simplesmente estava mudando uma forma de enxergar as coisas, mas eu acho que a sua intimidade com Deus, né, o seu caminhar no dia a dia com Deus, né, fazer o que a gente está fazendo aqui, a gente desligou a televisão, desligou o Jornal Nacional, a gente trocou as nossas prioridades, estava conversando com o Will, porque a gente quer realmente, assim, quero te conhecer mais, Senhor, eu tenho fome do Senhor, né, e aí isso te traz segurança, né? Essa certeza que, Senhor, se o Senhor me escolheu, ou se eu escolhi o Senhor, não faz a menor diferença para mim. Eu quero é o Senhor, entendeu? O Senhor me pega, eu pego o Senhor e vamos juntos, né? Pois é, né? É muito interessante isso. Eu acho que a gente tem que ter realmente essa visão bem humilde em relação ao nosso primeiro contato com as Escrituras, né? De pessoa para pessoa é muito diferente uma experiência da outra, é muito diferente. E isso daí tem a ver com os mistérios de Deus que, que, que a gente não pode alcançar. Quer dizer, quando a gente fala de regeneração de uma alma, a gente pensa num pacote pronto. Quer dizer, ela foi regenerada depois da pregação tal. Não, não foi bem assim. Ela foi regenerada porque, desde antes da fundação do mundo, ela foi regenerada. A pessoa foi regenerada, estava nos propósitos eternos. Como isso aconteceu, como funcionou nos mínimos detalhes, ninguém nunca vai saber explicar. Mas, no entanto, apesar de a gente não conseguir explicar a eleição, como ela funciona numa certa ordem, de que vem primeiro a regeneração, a conversão, depois vem a santificação, esse caminho a gente já estudou um pouco. Às vezes a gente está caminhando, a gente está num barco, como a Fabi falou ainda há pouco. Ela falou que estava no grupo 4. Olha só, gente, que libertação. Ela achava que era salva e não era. Mas, graças a Deus, Deus revelou a ela que ela precisava nascer de novo. Isso é uma bênção, isso não tem. Então, isso daí é indescritível. Então, todo mundo tem um caminhar diferente, mas Deus quer que você que está ouvindo essa mensagem, que está estudando com a gente, entenda que Deus quer te dar o consolo da certeza da salvação. Talvez Ele queira te dar isso essa noite, se você ainda não tem, e é possível isso acontecer, e a gente vai caminhar mais um pouquinho. A gente está quase chegando no final, mas a gente precisa ler antes alguns versículos bíblicos, né? São 9 horas quase. Então, deixa eu pegar aqui. A gente já leu esse.
E o Sproul, ele cita pelo menos umas 3 ou 4 maneiras de a gente nutrir uma falsa certeza de salvação, né? E aí eu vou enumerar aqui uma por uma, que, olha só, é um exemplo que... esse exemplo que ele deu, eu achei ele muito inteligente, porque eu vou até ler aqui, porque eu não botei ele no slide. Mas ele diz respeito justamente àquele primeiro versículo que a gente leu, aquele de João 3. Né? Cadê aqui? Capítulo 35. Ele dá o exemplo de uma doutrina herética. Né? Ele coloca, por exemplo, a questão do universalismo. Como é mais ou menos o universalismo? Né? Página 87. A questão de todas as pessoas serem salvas. Né? Uma leitura rapidíssima por aqueles textos, você pode achar que, pelo versículo 17, dá margem a essa interpretação. E aí você pensa assim, todas as pessoas são salvas. Eu sou uma pessoa, portanto, estou salvo. O que é isso? É uma falsa certeza de salvação. É uma confiança em um mandado que as Escrituras não oferecem. E você só precisa ir lá de novo e ver que existem... cadê? Deixa eu só voltar aqui o slide. Apertei o botão errado. Se demorar muito, acho que eu vou desistir. Não, peraí. Aqui. Aqui, esse texto aqui. Olha lá. Você vai no 17, porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Oh, beleza, o mundo todo salvo por Jesus Cristo. É isso mesmo que o texto está falando? Não é, né? A começar pelo 16, quando fala que é todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o que vem logo depois, do 18, quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Então, você vê que e assim, alguns de vocês podem estar agindo assim, pensando assim, mas isso existe mesmo, universalismo? As pessoas acreditam mesmo que todo mundo é salvo? Quer dizer, todas as religiões do mundo, todo mundo é salvo? Tem gente que crê nisso. Tem gente que prega isso. E, infelizmente, essas pessoas estão colocando a sua certeza numa falsa doutrina. Estão tendo a falsa certeza da salvação, porque a salvação só pode ser adquirida em Cristo a partir do momento. Juliana, você quer falar alguma coisa? Sim, Will, só nesse ponto da questão do universalismo, né? Aqui no segundo parágrafo da página 87, Sproul começa: a maneira mais fácil de nutrir uma falsa certeza de salvação é formar uma falsa doutrina da salvação, né? Eu acho interessante, Will, porque assim, eu vejo assim, sempre que eu estou em evangelização, né? A pergunta que... Isso aí não é para ser respondido agora, pode ser depois da sua exposição, tá? Da lição. Mas a pergunta que sempre a pessoa me faz é o seguinte: por que a sua é a certa? Sabe? Então, assim, quando a gente condena a universalização, eu acho importante hoje a gente depois abrir para a gente conversar sobre isso. E quando eu faço isso, né, converso com pessoas, enfim, a pergunta, gente, é quase unânime. Não, tudo bem, Ju, né? Eu entendo tudo que você está falando, eu cito alguns versículos bíblicos, né? A pessoa, tudo bem. Mas porque quando a gente, por exemplo, pega uma Bíblia apologética que eu tenho aqui em casa, né? Por exemplo, para cada religião que você citou, Will, né? Que eu não vou nem citar, mas você citou, eles têm um fundamento também para... Entende? Então, a gente precisa aqui, eu acho que falar, né? No caso, porque só falar que a religião A, B, C, D não leva, né, a salvação, fica meio retórico, entende?
Então, acho Não, que sim, bem esclarecido. Foi bem pontuado porque isso. quando a gente faz a evangelização, as pessoas de outras religiões, a pergunta é sempre a mesma. Mas por que que a sua é a única verdadeira? Né? A gente precisa depois, eu tenho certeza que outras pessoas vão escutar, né? Principalmente quando você ponderou, e vão pensar nisso. Mas por que que somente essa é a verdadeira? Por que que a minha também não pode ser? A gente tem um embasamento bíblico, inclusive a lição tem vários textos aqui bíblicos que fala sobre isso, né? Então, assim, eu acho importante a gente voltar a esse ponto da universalização. Por que que a gente pondera, né, e essa doutrina da salvação pela universalização? É só para a gente botar ali um tique, ali um asterisco, da gente voltar depois nesse A ponto. gente Estou pode compartilhando voltar, o que eu assim, a gente vivo. pode falar isso porque realmente isso pode causar assim, algum mal entendido, porque realmente a salvação a gente encontra na pessoa de Cristo, né? Exatamente. Teoricamente, não há distinção entre religiões nesse aspecto, quando você olha para Cristo. A questão de você ser salvo nele. Entretanto, certos procedimentos, certas condutas podem fazer com que a pessoa não tenha uma confiança na pessoa de Jesus Cristo, no sacrifício que ele fez, né? Então, a gente pode, claro, cometer o deslize de achar que são outros os meios, de se obter. Continuando aqui, por exemplo, a questão do universalismo é só um meio de enxergar, né? Mas esse aqui talvez seja o mais comum. Deixa eu ver se o slide me ajuda. Boas ações, né? Por que eu sou merecedor de condenação se eu ajudo tantas pessoas, se eu sou bonzinho, né? Eu não mereço ser condenado. Aí a gente já, isso daí é um contra-argumento àquilo que a gente já andou falando em relação ao nosso problema da condenação eterna, porque a gente já nasce em pecado, já nascemos merecedores do inferno. Então, esse pacote das boas ações também faz parte de uma falsa doutrina, uma falsa certeza de salvação. É bonitinho achar que realmente assim, é legal você fazer boas obras, mas isso não quer dizer que você está salvo, né? E assim, Jesus mesmo falou. Quem foi que falou? Eu ia falar Jesus que falou, mas eu acho que eu ia cometer um deslize. Está me vendo agora na memória que alguém falou que as suas ações são como trapos de imundície, né? Então, a confiança de que a gente tem um valor é algo muito humanista, sabe? É muito centrado no ser humano. E é justamente o esforço que a gente está fazendo de olhar para Cristo e para a cruz é o que é necessário para a salvação. Continuando aqui, já caminhando para o final, é possível, inclusive, ser conhecedor de uma sólida doutrina. Quer dizer, é possível, inclusive, saber todas as coisas certinho. Mas aí coloca vírgula, mas sem o amor de Cristo e sem frutos. Isso daí, e aí fica a questão de realmente você entender a maneira de como a gente vive, né? Porque a gente já falou sobre pessoas que creem, mas ainda não aceitaram. Por quê? Porque ainda não entenderam o que Jesus fez na cruz, né? E por causa disso, obviamente, não tem os frutos do Espírito Santo. Isso daí é delicado, não é algo que a gente vá apontar
tipo assim, fulano de tal é assim, fulano de tal não é, mas é uma realidade que acontece, né? E até o próprio Cristo falou, nem todo que diz Senhor, Senhor será salvo. Vamos continuar aqui só para terminar. Em Romanos 8, quem pode ler esse versículo aí? Esses versículos, do 15 ao 17. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Perfeito. Ali, mais uma vez, a questão da segurança, né? Deus quer oferecer isso para as nossas vidas, né? Ele não quer deixar a gente num espírito de escravidão. Em outras palavras, ser escravo da lei, né? Mais uma vez, a santificação envolve um processo de voltar para os princípios bíblicos, que envolve, inclusive, você ter uma conduta que é balizada em princípios que a própria lei de Deus tem, né? Algumas pessoas devem dizer assim, mas a lei não caducou em Cristo, né? Uma vez que Cristo morreu para as nossas vidas, tem quem diga isso, né? Que tudo que era do passado, toda a lei agora sucumbiu. E aí a gente tem, inclusive, as interpretações de quem acha que tanto faz você seguir essas leis ou não. Sendo que a gente entende, cada um de nós que lê o Antigo e o Novo Testamento juntos, entende que o mesmo Deus é o mesmo Deus de ontem, hoje e sempre. Cristo veio, sim, para cumprir a lei, e a gente pode tentar cumprir ao máximo essa lei. Claro que a gente não vai cumprir como Jesus Cristo, mas os princípios de conduta que Deus quer para as nossas vidas também estão ali. Não, obviamente, os ritos cerimoniais, especialmente aqueles que envolviam o sacrifício, né? Que era, na verdade, um espelho daquilo que viria nas primícias dos tempos. Primícias do tempo, é isso a palavra que eu usei? Na plenitude dos tempos. Que é como os apóstolos se referiam à vinda de Jesus Cristo. Para finalizar, 1 João 2. Ora, sabemos que temos conhecido por Cristo, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Lembrando que esse caminhar agora em obediência, ele é o fruto agora do Espírito que habita no redimido, né? Então, o Espírito Santo vai fortalecendo as nossas condutas e a gente vai pensando ter aquele processo de santificação. Tá, meus irmãos? Eu espero que a aula tenha sido proveitosa. Eu não sei se todo mundo entendeu bem a maioria do que foi falado aqui. E agora eu deixo espaço para vocês falarem. Fiquem à vontade aí para falar, criticar, complementar. Fiquem à vontade. Will, Ranilton, eu não Pode sei se falar, você está acessando o pessoal do canal do YouTube. É porque eu estava interagindo com eles, eu não consigo vê-los aqui. Eu quero avisar elas que elas também estão salvas, não é só o pessoal do Zoom que está salvo. O pessoal do YouTube também está salvo. Né? Pode ter essa certeza que eu interagi com elas. Eu demorei a entrar também, não consegui colocar minha mãe, porque dessa vez, quando a gente entrou no Zoom, ele me pediu a senha.
E aí, para falar para ela a senha, mas ela vai estar salva assim também. Mesmo assim. Há uma nova doutrina aí, Ranilton. Não vou atrapalhar essa aula. Mas deixa eu só, não vou complementar também, até porque você colocou tudo, né? Da maneira que a gente crê e, na verdade, da maneira que o Espírito Santo nos indica, né? Então, assim, é obra do Espírito Santo a gente acreditar dessa maneira, né? Esse não é o certo, o mais errado, ou mais... Eu acho assim, particularmente, conversando com alguns irmãos de outras denominações, eu acho mais tranquilo ou menos traumático do que se eu pensar que em algum momento a salvação dependeu de algum ato, né, meu, né? Porque é muito delicado, né, você partir desse pressuposto, né? Mas, assim, tem pessoas que partem, a gente respeita, vão sofrer mais do que a gente, mas estão salvos, né? Porque salvação é um ato soberano de Deus na eternidade, né? Eu gosto muito de... para quebrar qualquer discussão de denominacional, de doutrina, de rito, de seja lá do que for, é só você constatar a salvação do ladrão na cruz, né? Não é o bom ladrão, porque bom ladrão não existe, né, irmão? O ladrão é ruim sempre, né? Mas, assim, o ladrão que no último minuto da vida, né, foi salvo, né? Vamos encontrar lá, vou dar um abraço nele quando eu chegar lá no céu, porque ele me deixa tranquilo, porque não depende de mim nada. Ele não foi batizado, não falou em línguas. Aliás, falar em línguas, eu pensei que o irmão estava falando, mas era a internet que estava variando. O Will está falando em línguas estranhas, mas era a internet que estava variando, né? Mas, então, assim, são relatos desses que nos deixam mais seguros, né, do que a gente pensa. E 1 Pedro 3,15 vai dizer que a gente tem que estar pronto para explicar para os outros a razão da nossa esperança, né? A gente tem que estar pronto, né? Se vocês não vão acreditar, não é com a gente, é com o Espírito Santo, né? Não é o meu poder ou o seu poder de convencimento, é o poder de Deus na vida da pessoa, né? E ele vai olhar para você e vai gostar, ou vai querer copiar, ou não vai, mas não é com você, né? Você faz o seu papel de entender e explicar para a pessoa, né? O resto é obra de Deus, né? Mas é um prazer estar com os irmãos sempre, né? E vamos continuar. Hoje eu já falei com minha filha agora, tá? Demorei também por causa disso. Eles estão lá com 5 horas de fuso, ele está trabalhando, né, essa hora, mas ele vai pegar a gravação e a gente vai passar para eles, né? Eu estou mandando um abraço aqui para eles, porque ele vai ver depois dessa gravação, né? E é sempre um prazer, irmãos, falar da nossa fé, falar da nossa esperança. Isso nos fortalece nesses tempos bicudos de pandemia, não tem coisa melhor, né? Benção, meu irmão. Muito, muito legal essa palavra. Eu vi que agora são 3 pessoas que levantaram a mão. Muito, muito legal. Acho que eu nunca vi isso. Mas eu vou fazer aqui pela ordem. Deixa eu só complementar aqui uma coisa que o Ranilton falou, que eu achei muito interessante isso. De fato, não cabe aqui a gente ficar debatendo doutrinas, né? Denominações, melhor dizendo, não cabe. A gente sabe, a gente viu aquela posição 2, posição 3, aquelas pessoas que entendem que não têm certeza da salvação, mas são salvas. A gente tem que... São irmãos nossos, né? Agora, se esse tipo de conduta, essa incerteza, ela parte de uma vida que a gente tenha, baseando a nossa salvação na nossa conduta, a gente também tem que ponderar isso, sabe? Porque a gente também nunca vai ser perfeito, né? A gente tem que entender sempre que o sacrifício de Jesus Cristo é o que salva a gente. Então, é um movimento que a gente está propondo aqui. Então, parar um pouco de olhar na sua conduta e olhar para a conduta de Cristo. Isso faz toda a diferença, porque toda vez que a gente olha para a nossa vida e vê que a gente falha, que a gente realmente não é merecedor do céu, que a gente realmente comete muito deslize, nós somos pecadores falhos mesmo, assim,
usando os piores dos adjetivos assim para nos qualificar, a gente tem que ser muito grato pelo que Deus fez. Porque Deus não olhou e disse assim, peraí, Will, esse aí tem potencial para ser eleito, então eu vou lá e esse daí vai fazer acontecer no tempo certo. Não foi assim que ele fez. Enquanto eu ainda era pecador, Deus foi lá e morreu por mim. E isso daí é precioso demais. Esse é o primeiro passo para você para procurar assim, ter essa confiança, primeiramente, a confiança de que Deus fez tudo ali por nós. Olhando assim para a cruz e dizendo assim, obrigado, Senhor. Obrigada. O que eu puder fazer aqui no mundo para honrar o teu nome, essa vai ser a minha vida de santificação. É a partir de então que você vê uma mudança realmente de vida. Rosângela, pode falar agora. Você foi a primeira da lista. Prazer em conhecê-la. Acho que é a primeira vez que você está frequentando a nossa classe, né? Você vai precisar se desmutar. Você está mutada ainda. Tenta apertar o botão do microfone. Tá. Agora, Boa noite. agora. Boa noite, meus irmãos. É a primeira vez que eu estou assistindo, porque eu fui recebida no dia 28. Quem assistiu o culto da manhã deve ter visto, né? E eu estou achando muito interessante esse debate, porque foi esse um dos motivos pelo qual eu vim para a presbiteriana. Porque, embora já tenha mais de 10 anos, né, que eu tenha sido convertida, escolhida pelo Senhor, eu creio que foi Ele que me escolheu, eu não tinha nunca essa certeza. Porque você fica achando que tem que ser sempre melhor, e você não consegue, ou você consegue num dia, no outro já não consegue. Então, eu ouvia isso nas pregações, que nós tínhamos que nos melhorar para poder conseguir a salvação. E eu não entendi. Então, eu falava, então, não vou conseguir nunca, porque você está sempre pecando. E aquilo me causava muita angústia, principalmente no momento de receber a Santa Ceia, né? Porque tinha aquela palavra que dizia que se você não tivesse, de uma certa maneira, você estava tomando a Santa Ceia para sua condenação, e aí eu ficava desesperada se eu estava realmente apta a receber ou não, entendeu? E aí meu irmão, que é da presbiteriana, começou a pregar e a mostrar que não era dessa maneira, e aquilo foi me trazendo conforto, entendeu? Então, tem muito a ver com... E, por coincidência, a primeira aula, depois dos catecúmenos, né, é sobre o tema. Estou achando bem interessante. Eu queria agradecer aos irmãos. Rosângela, muito interessante isso que você falou, porque, assim, quem nunca, né? Quem nunca leu o texto sobre a Santa Ceia e não se sentiu desqualificado para participar? É uma coisa assim incrível. Eu me sentia sempre, pedia perdão, entendeu? Era horrível, assim, é um momento que era de alegria, deveria ser, mas ao mesmo tempo era de angústia, né? Porque você fica com aquela sensação de que não é digno. Muito bom esse testemunho, Rosângela. Ótimo ter você aqui com a gente na classe. Volte mais vezes. A gente vai ser uma bênção a gente caminhar junto, mas muito bom esse testemunho, porque realmente é um equívoco que a gente comete quando a gente vai ler aquela passagem, que analise, né, o homem a si mesmo. A si mesmo. E aí a gente pensa assim, eu estou em pecado, então eu não vou tomar a ceia. Aí uma vez o pastor Evaldo, eu nunca vou me esquecer disso, gente, nunca vou me esquecer. Pastor Evaldo, na época que estava na catedral, ele chegou e falou, gente, tem muita gente que tá deixando de tomar a ceia por causa de pecado. Meu irmão, aí ele falou assim, abandone o pecado e vá tomar a ceia. Ele falou isso, aí eu disse, poxa, é isso mesmo, assim, pede perdão a Deus naquele momento, mas assim, toma a ceia porque você
você quer estar ali, você quer a comunhão. Você não está escolhendo o pecado. Você está escolhendo a Cristo, né? Com a sua limitação, com o seu pecado, mas você pedindo perdão a Deus, né? E aí você toma a ceia conscientemente, consciente de que aquilo é um sacramento que representa o sacrifício de Jesus na nossa vida, aquilo que realmente é o mais importante nas nossas vidas. E a gente vai caminhando E o outro equívoco é quando a pessoa ainda não é cristã, é que ela acha que para ser cristã ela tem que estar pura, ela tem que se purificar para aceitar Jesus, entendeu? Quando é o oposto, né? Na realidade, a palavra diz que Jesus veio para aqueles que estão perdidos. Então, você primeiro aceita e depois Deus é que te purifica. Né? Então, é um equívoco isso, das pessoas que ainda não aceitaram. Exatamente. Bem lembrado. Um outro equívoco, verdade. As pessoas olhando para a sua conduta, mais uma vez, acham que as suas ações podem ser justificadas, né, perante Deus, e isso nunca vai acontecer. Lembrando, mesmo que a gente fosse a melhor das pessoas, que tivesse a melhor das pessoas, isso não significaria nada perante o Santíssimo Deus a quem a gente serve, né? Daí a importância, né, da escola dominical, da gente conhecer. Muito legal. Obrigado pela participação, viu, Rosângela, né? Rosângela. Juliana, agora é você. É Rosângela. Rosângela. Will, pode ser por último, que eu estou procurando um versículo aqui. Você falou que tinha outras pessoas? Tá legal. Então, é a Francis agora. Pode falar, Francis. Para ratificar a pergunta da Juliana. Como é que a gente responde sobre o universalismo? Só que essas perguntas vão sendo feitas, às vezes, dentro da casa da gente. E a gente tem que estar preparado, como o Ranilton sempre me ensinou, desde a escola dominical lá no subsolo da igreja, né? Você tem que estar preparado para mostrar a razão da nossa esperança, né? Então, são essas perguntas essas respostas que o Espírito Santo vai nos dando. Pois é, realmente às vezes são pessoas queridas, né? Que a gente quer que enxerguem a verdade. A família. No entanto, a gente tem essas questões que realmente é muito delicado, porque eu creio que a grande maioria aqui, talvez uma boa parte das pessoas que estão participando dessa classe tenham familiares que não pensam exatamente como nós nesse quesito, e às vezes, inclusive, abraçaram o universalismo, né? Como a nossa irmã acabou de falar, e entendem erroneamente que assim, foram justificadas, né? E assim, a grande verdade é que nós que somos temos a certeza de que só é possível encontrar salvação em Jesus Cristo. Nunca a gente poderia falar isso, né? Então, é doloroso, sim, mas a gente fica em oração pelos nossos familiares que ainda não enxergaram isso, né? Francis, eu conheço irmãos nossos que estavam caminhando com a gente e foram para esse caminho, fizeram o caminho inverso. Então, é muito doloroso, sabe? Então, mas Deus conforta a gente e a gente vai colocando a nossa confiança em quem precisa ter confiança, né? Eu já parei de meio... assim, quando a gente vai falar sobre... Eu não gosto de falar em questão de apostasia, porque apostasia é um nome assim, que acaba criando uma carga, né, tipo assim, bem negativa, de tipo assim, pô, a pessoa rejeitou a salvação. Não é bem isso que eu penso, né? Na verdade, é por ignorância que isso acontece, né? A pessoa que de repente abraça a fé em Cristo
e de repente vai para o universalismo, talvez ela nunca tenha tido um encontro com Cristo. E isso não significa que Deus ainda não vai tocar o coração dela, ainda lá na frente, né? E é esse o nosso consolo, e a nossa certeza, e a nossa, o nosso caminhar, a nossa confiança nele é em Deus, sempre vai ser. Porque se dependesse de mim, novamente voltando para mim, se dependesse de mim, eu teria tomado o mesmo rumo também. Eu teria abandonado a Cristo do mesmo jeito. Eu acho que realmente a gente tem que enxergar que é muita misericórdia de Deus em nossas vidas para a gente estar tratando desse assunto que as pessoas podem olhar e dizer assim, pô, mas estamos falando de eleição ali, que história é essa? Não é isso. A eleição é que Deus, nos seus propósitos eternos, nos derramou sobre nós através da sua graça, né? E sem a graça de Deus a gente não tem outro caminho, né? Carlinhos. Will, é que eu achei os versículos depois. Pode ser depois tá. do Carlinhos, não tem problema não. Pode tem ser problema, o último, não? no final, não. Tudo bem, então, não. Não tem problema não. Carlinhos, então, você pode falar agora, meu irmão. Obrigado, gente. Primeiro, um oi para a Fátima, né? Seja bem-vinda. A Fátima está com a gente. Eu queria falar para a nossa irmã Rosângela que a Igreja Presbiteriana é uma igreja muito tradicional. É muito a igreja de pai para filho, de avô para filho, de neto. Meu bisavô foi da Presbiteriana, meu avô foi da Igreja Presbiteriana. E todo mundo precisa ser alcançado por Deus. Porque eu acreditava que eu estava salvo. Acreditava que eu sou crente. O que você é? Sou crente. Eu sou salvo. Mas, na verdade, não tinha nada disso. Teve um dia, não é momento de contar, que eu fui transformado pelo Espírito Santo de Deus. Eu era um jovem, mas fui transformado pelo Espírito Santo de Deus. Então, Rosângela, essa sensação, Rosângela, essa sensação que a gente pensa que só encontra lá no mundo as pessoas que pensam, todos somos filhos de Deus e estamos salvos. No nosso meio tem muito. Obrigado, desculpa ter falado muito aí. Vai aí, minha irmã, manda os textos. Agora é a Juliana, agora. Juliana, está com você agora. Não, Carlinhos, tá tranquilo. Olha só, na lição, gente, vamos pensar na lição. Na lição, o Sproul, ele vai fazendo um trabalho de estudo bíblico mesmo, com vários textos de Mateus, de Romanos, 2 Coríntios, e aí eu fui vendo, na leitura desses textos, qual era o ensino central, digamos assim. Então, por exemplo, achei o papel. Em Mateus, tem uma parte que ele fala fazer a vontade do Pai, que significa o quê? Obedecer, né? Em João 3, 1, 21, que fala sobre nascer de novo, regeneração, tem um momento que fala praticar a verdade, que é obedecer, né? No caso, a palavra, que para a gente é a verdade, né? A nossa verdade, que é a verdade. Romanos 8, 15 a 17, tem uma parte que fala guiados pelo Espírito de Deus, que é obedecer. E aí eu fui vendo nesses textos bíblicos que compunham, né, o estudo bíblico que o Sproul propôs para a gente, que eu até compartilhei com os irmãos para fazer a leitura prévia, justamente para a gente ter uma noção assim, bem ampla, que a palavra ou a ideia da obediência, ela perpassava por praticamente todos os textos de Sproul, né? E aí, que é o que eu venho trazer para os irmãos, para a gente até poder conversar um pouco, quando eu fiz aquela ponderação, Will, sobre as denominações, né, da questão da salvação, e eu falei assim, não, porque se você pega uma Bíblia apologética, cada uma vai se basear em um outro versículo para se respaldar, né?
E aí eu vejo que eu acho que, e é isso que eu quero trazer aqui para os irmãos, a obediência à palavra de Deus. Eu acho que enquanto houver obediência à palavra de Deus, em primeiro lugar, né, crendo que Jesus Cristo é o único Salvador, Filho de Deus, e que morreu na cruz para nos libertar dos nossos pecados, e que ele ressuscitou ao terceiro dia, está vivo, é uma pessoa, né, ao lado do Pai, todo o resto, né, pautado na palavra de Deus, ele não faz com que a pessoa não esteja sob a graça da salvação. Né? Então, é isso que eu venho trazer isso. Então, quando a gente fala sobre a salvação, eu vejo muito essa questão da obediência à palavra de Deus. Então, se está ali, por exemplo, na palavra de Deus, não adorarás outros deuses, né? Só há um Deus, e você adora outros deuses, você está contra, não está obedecendo a palavra de Deus. Entende, irmãos? E então eu me baseei muito isso para essa questão da lição de hoje, sabe? O que está embasado, o que obedece à palavra de Deus, né? Eu tenho um embasamento para poder me certificar, ter a segurança, né? Nem certificação, ter a segurança, né, da salvação, por misericórdia, por graça, não por merecimento, né? Conforme Romanos 8 fala, né? Eleição, predestinação, justificação. Então, eu queria trazer esse ponto aí para os irmãos, porque a palavra obediência ela não foi apontada na hora da lição, né? E eu acho que seria importante a gente, mesmo nesse momento final, a gente falar sobre a obediência. E aí, Rosângela, que está chegando agora, seja bem-vinda, minha irmã. Sobre esse processo da santificação, Rosângela, na última aula nossa, depois você procura lá no canal lá da Catedral, já está lá, sobre a lição da perseverança dos santos. A gente falou muito, muito mesmo sobre o que você apontou, né? Sobre o pecado, sobre o pecar, né? E o arrependimento do pecador, né? Salvo, né? A gente não vive em pecado, né? A gente está sob a luta entre da carne e o espírito, não é mesmo? A gente não vive no pecado, a gente está na luta entre a carne e o espírito. Depois a irmã assiste lá a lição de perseverança dos salvos, tá? Aí eu queria trazer essa questão da Ranilton, o pessoal que está aí, né? Falar um pouco disso. A obediência não seria um sinal, né? Eu destaco como um dos principais sinais, a obediência à palavra de Deus não seria um dos principais sinais, além da confissão, né, de Senhor como Jesus Cristo, como Deus, tudo isso que eu já falei, não seria também um dos principais sinais da salvação? Obrigado pela colocação, Juliana. A gente está com um tempo já avançado aqui, né? Eu sei que a gente não tem um culto para participar logo depois, a gente poderia passar aqui um tempão conversando, mas eu acho que não é essa a proposta, mas eu vou falar um pouquinho sobre isso que você levantou, e aí depois eu vou dar a palavra para a Fabi, que também levantou a mão agora, né? Mas sem sombra de dúvida, a obediência diz respeito, sim, como eu acho que enquadrado ali naquela questão do fruto do Espírito, né? Obviamente, a gente não está falando de obediência como se estivesse falando da lei. A obediência à lei, como o judeu entendia no Antigo Testamento, né? Porque se naquele primeiro momento a obediência à lei era a identidade do povo de Israel, e inclusive eles eram justificados por isso,
Porque pertenciam a Deus por quê? Porque obedeciam a lei, porque praticavam a lei. No nosso caso, a gente tem a questão do fruto do Espírito confirmando a vontade de Deus nas nossas vidas. Nunca vai ser perfeito. Lembrando que Jesus Cristo é quem veio para obedecer a lei e quem plenamente consegue obedecer toda a lei, né? A gente tem sempre que pontuar isso, porque nenhum de nós vai conseguir obedecer completamente como ele fez, né? Se fosse possível, talvez um sacrifício valeria até a pena falar assim, já que o Will consegue, então ele vai ser sacrificado então para redimir outras. Não faz sentido falar isso, tá entendendo? Eu acho que a gente realmente tem que entender que o Senhor Jesus Cristo, ele é quem molda as nossas vidas a partir do momento que nós cremos nele, a partir do momento que a gente entrega a nossa vida a essa confiança de que ele realmente nos salvou e que o Espírito Santo passa a habitar em nós, é esse Espírito que vai nos auxiliando na obediência à sua palavra, não é mesmo? A obediência à lei, inclusive, eu acho que eu fiz a distinção, talvez eu não tenha explicado corretamente, eu posso falar de novo. Existe uma distinção entre princípios morais e leis cerimoniais no Antigo Testamento. Com respeito às leis cerimoniais, obviamente, nós não faz mais sentido nenhum a gente seguir isso. Lembrem-se, o sacrifício de Jesus já foi feito na cruz. Aquilo que era antes um reflexo, o sacrifício de animais, né? Todos aqueles ritos, o rito de limpeza do sacerdote, ele chegar lá e representar o povo no Santo dos Santos, isso não tem mais em Cristo, isso acabou. Acabou. É claro que os princípios morais, aquilo que é certo e aquilo que é errado, isso não muda. Isso desde o início do povo de Israel, Deus tem demonstrado para o povo o que é certo, o que é uma conduta certa e uma conduta errada, o que é pecado e o que desagrada a Deus, né? Então, a obediência, ela faz parte dos frutos do Espírito, sim, e o Espírito Santo que habita nessa pessoa vai auxiliando ele nessa obediência a esses mandamentos, os ensinos morais, né? que chamam, os princípios morais. Ficou claro, Juliana? Era isso mesmo que você tinha perguntado? Ou Eu era acho que sim, eu acho que também. Então, vamos então à última participação, que vai ser da Fabi. Pode falar, minha irmã? Vai ser bem rapidinho, por causa do avançar da hora. Eu até ia pedir, dizendo que eu vou sair, preciso sair. Mas, assim, também dar um testemunho de dentro da minha casa, assim como a Francis deu, a respeito do universalismo. E também junto com a pergunta da Juliana, né, que ela falou, como falar quando a pessoa te pergunta, né, por que a sua é a certa? Por que você crê que a sua é certa? A gente tem o nosso testemunho dentro de casa. E, assim, quando a palavra de Deus fala que o Espírito Santo, ele testifica com a gente, né, que nós somos filhos, isso é fato e é verdade para nós. A gente sente isso. Isso é fato. Né? A pessoa universalista, ela não tem isso. Então, quando você pergunta para ela, por que a sua é a certa? Aí você pergunta para ela, pode perguntar, mas você tem certeza mesmo da sua salvação? A pessoa não tem certeza. Ela não vai ter certeza. O Espírito não vai testificar para ela. Ela não sabe. Ela não vai conseguir ter essa certeza. A gente vê com isso aqui dentro de casa. Porque a gente percebia que a pessoa se assustava. Tipo assim, mas como que ela tem certeza? Ela via na gente aquela alegria, a certeza da salvação. Então, assim, ela começou a querer conhecer, ela começou a querer saber mais. Então, assim, poxa, então, se elas têm certeza, é verdade. Né? Então, assim, isso é fato, né? Porque o Espírito, ele testifica mesmo. E a pessoa que essa falsa certeza do universalista, ela pode até pensar,
Mas quando ela é indagada, ela é questionada, onde está, qual o fundamento que ela tem para dizer isso, ela não tem, ela não vai encontrar. Ela não tem. Era só isso. Perfeito. É uma boa colocação. Eu acho que a gente é a maneira correta de a gente terminar essa aula. É a maneira, inclusive, como termina a lição, né? Falando justamente dessa testificação do Espírito Santo com o nosso próprio Espírito. E o Sproul vai dizer que isso acontece de uma maneira plena através da palavra. Porque o que acontece? Sem o Espírito Santo, para aqueles que não têm o Espírito Santo, você pega a Bíblia, é como se a Bíblia tivesse em pé de igualdade com todos os manuais que existem espalhados na face da Terra. A Bíblia é só mais um. E por que ela não é só mais um? Porque o Espírito Santo testifica isso com o meu espírito. Quando eu leio as Escrituras, eu vejo o Espírito Santo falando ao meu coração. E eu acho que essa é a melhor maneira de terminar essa lição, porque Deus, a todo momento, fala em nossas vidas e o Espírito Santo sempre confirmando, olha só, essa é a verdade, não é isso que está na tua cabeça. Essa é a verdade, não é aquilo que fulaninho falou. Entendeu? Então, é sempre essa testificação que a gente precisa buscar, né, a todo momento. E é isso, gente. Agradeço a presença de todos. Foi uma aula muito proveitosa. Para mim, também, eu sempre gosto de falar isso. Eu aprendo muito quando estou preparando as aulas, e principalmente quando eu estou ouvindo vocês. É por isso que eu faço questão que essa aula seja muito participativa. E é isso, gente. Vamos orar, então, para encerrar. Eu vou pedir para a Rosângela fazer a oração final. Pode ser, Rosângela? Pode ser, sim, claro. Vamos lá. Amado Deus, poderoso Jeová, meu Pai, muito obrigada, Senhor. Porque no momento de pandemia, no momento de crise desse país, nós estamos em Cristo, Senhor. Muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui nos reunindo para falar e aprender da Tua palavra, Senhor. Continua, meu Pai, nos dando discernimento, Senhor. Continua habitando no nosso coração e nos dando a certeza de que Tu és o nosso Deus e o nosso Salvador. Prepara-nos durante essa semana, nos cobre com Teu sangue, nos protege, nos livra dessa doença terrível, meu Pai. E pela Tua misericórdia, livra a nossa nação, Senhor. É o que eu te peço, já estou agradecida em nome de Jesus, Senhor.